Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. Nós estamos na continuação do estudo do livro dos médiuns, do capítulo que trata das obsessões, capítulo 23, e hoje nós vamos estudar o item 249. O Robson vai fazer a leitura para a gente e depois a gente vai abrir aqui para as discussões. Robson, antes de fazer a leitura, né? Porque já que eu entrei falando algo, vocês viram que coisa boa, é porque há um bom tempo que a gente tem convidado o Bruno a participar dos vídeos e tudo, e hoje ele botou no nosso grupo que ele quer participar da próxima gravação do Evangelho. Pois é, eu fiquei até com dúvida se ele entendeu que é ao vivo ou se ele tá achando que é uma gravação, igual foi o Preces. Não importa, a gente bota ele na gravação, importa que ele pediu para trabalhar. Isso. Então, já que estamos aqui falando sobre médios, fica a dica. Vamos trabalhar. Vamos É trabalhar. um bom jeito de lidar com as causas da obsessão, que é o que a gente está estudando. Exatamente. Mas ótimo. O bom do nosso vídeo é que é assim, né? Tudo espontâneo. A gente não fica com essas amarras nem essas travas de que tem que ficar editando as coisas. Então, o item 249 do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele fala o seguinte: os meios de combater a obsessão variam conforme o caráter com que ela se reveste. O perigo não existe realmente quando é um médium bem esclarecido que identifica as suas relações com o espírito mentiroso, como acontece na obsessão simples. Isso é para ele apenas um fato desagradável. Mas o fato de isso lhe ser desagradável é uma razão a mais para o espírito obstinar-se e tentar fazê-lo passar por um vexame. Duas coisas essenciais a se fazer nesse caso: provar ao espírito que não se é iludido e que é impossível enganar. Em segundo lugar, cansar-lhe a paciência ao se mostrar mais paciente que ele. Quando estiver convencido de que perde seu tempo, acabará por se retirar, como fazem os inoportunos a quem não se dá ouvidos. Às vezes, isso nem sempre é suficiente e pode ser demorado, porque há os que são teimosos e para eles meses e anos nada significam. O médium deve, de outra forma, fazer um apelo fervoroso ao seu bom protetor, assim como aos bons espíritos que lhe são simpáticos, e rogar-lhes para assisti-lo. Com respeito ao espírito obsessor, por mais mal que seja, é preciso tratá-lo com firmeza, mas com benevolência, e vencê-lo por bons procedimentos, ao orar por ele. Se é realmente perverso, a princípio zombará disso, mas mostrando-lhe o caminho da moral, acabará por se emendar. É uma tarefa de conversão a empreender, muitas vezes difícil, ingrata, mas cujo mérito está na dificuldade. E se é bem realizada, dá sempre a satisfação de ter cumprido um dever de caridade e muitas vezes de ter conduzido ao bom caminho uma alma perdida. Também é preciso interromper toda comunicação escrita quando se reconhece procedente de um mau espírito, que não atende a nenhuma razão, a fim de não lhe dar o prazer de ser escutado. Em alguns casos, pode ser útil até mesmo parar de escrever por um tempo, procedendo de acordo com as circunstâncias. O médium escrevente pode evitar essas conversações abstendo-se de escrever. Porém, não ocorre o mesmo com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue por vezes a todo instante com seus propósitos grosseiros e obscenos, e que não pode contar nem mesmo com o recurso de tapar os ouvidos. De resto, é preciso reconhecer que certas pessoas gostam da linguagem trivial desse gênero de espíritos, que encorajam e provocam ao rirem de suas bobagens, em vez de lhes impor silêncio e moralizá-los. Esses nossos conselhos não podem se aplicar àqueles que querem se arruinar. Nós estávamos falando exatamente, né, sobre inúmeras coisas, né, no vídeo que a gente gravou anteriormente. E a melhor forma de nós interpretarmos e vermos isso é que Kardec explicava o livro dos médiuns, né, com o título do livro dos médiuns. Porém, hoje, no nosso conhecimento, nós sabemos que todos nós somos médiuns.
E aqui ele cita o caso do audiente, do que tem a clareaudiência, o que tem a psicografia, e assim por diante, né? Mostrando a capacidade de comunicação e de interação. Mas nós sabemos que a espiritualidade, ela age independente da sua maneira de manifestação, ela age de forma muito sutil. A obsessão ainda mais sutil do que a intuição trazida pelos benfeitores espirituais. Porque, uma vez observada a obsessão, fica fácil para tentar curá-la, enquanto ela torna-se ainda esquecida, desatenta, e ela continua sendo um veículo de aprofundamento da dor e do sofrimento. É por isso que muitas vezes de uma obsessão simples podemos chegar a uma fascinação, porque aquele intercâmbio é tão sutil que não vai se apercebendo. E nós vamos passando vergonhas, ou seja, tudo que foi ali explicado. Mas o melhor caminho, veja que ele coloca logo nos primeiros parágrafos aqui, né, duas medidas essenciais devem ser apontadas pelo médium nesse caso: provar o espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar-se enganar. O segundo, alcançar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele, que é também um dos pontos que nós estávamos falando, do quanto precisamos compreender a necessidade da evangelização, da moralização e do desenvolvimento daqueles pontos básicos que a gente sempre fala. Veja que para nós é mais fácil dizer: ah, eu não tenho paciência. É muito mais fácil, porque é cômodo não ter paciência. Eu não preciso alterar nada, é só ser quem eu sou. Né? Ah, tolerância, não, isso não é para mim. Nessa vida não tem como, talvez na próxima. Mas a gente nem se esforça ao tentar ser, né? Porque são frases prontas que vieram moldadas e feita a moldura e colocaram na parede da nossa vida. Eu sou assim e assim não posso fazer. Um outro ponto que me chama muita atenção, que eu vejo muito quando eu converso com as pessoas, é a maneira que elas terminam as frases. Eu sou assim e ponto final. Ou seja, não deixa nem a margem para uma reticência, para uma vírgula, para um abre aspas, sei lá, alguma coisa, né? Porque a história continua. Não, ela já determina. Assim, ponto final. Você já terminou a obra daqui, talvez o volume 2 só. E isso é uma das coisas que nós agimos no dia a dia e não nos damos conta. Saber de espiritualidade não é ser espiritualizado. Não saber de espiritualidade e agir como espiritualizado é mais espiritualizado do que saber de espiritualidade. Aquele que ama simplesmente ama. Aquele que perdoa simplesmente perdoa. E perdoa, no caso, não é voltar a ter o convívio como antes, mas é não mais se machucar com aquilo que ocasionou antes, compreendendo ser alguém que está num processo de adiantamento e que erra, assim como nós erramos. Tem tantos exemplos para dar, mas a melhor maneira ainda de nós combatermos a obsessão é o autoestudo, é a autoobservação. E em cima disso, colocar a oração, colocar a prática da atividade física, cuidar a prática da alimentação, cuidar a prática de todas as coisas que nos fazem seres melhores. Quando eu vejo uma situação assim, a gente tenta imaginar a coisa que está mais próxima da nossa vivência, né? Aí a minha vivência tem a ver com relacionamento, psicologia, né? Esse campo. Então eu vejo a obsessão simples como se fosse assim, alguém que eu acabei de conhecer, mas quer me convencer de alguma coisa.
E aí, por exemplo, eu entrei numa loja, o vendedor quer que eu compre um carro, né? Aí eu viro e falo assim, não, não sei se eu quero comprar, agora o meu dinheiro não dá. Aí ele vai insistindo, 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 né? Aí tem uma hora que ou ele se convence que realmente eu estava só olhando e eu não quero comprar nada, né? Aí ele para de falar na minha cabeça, que é mais ou menos o que ele falou, né? Não, quando você conseguir convencer que você não vai mudar de ideia, aí ele para de falar na sua cabeça, né? Ou é uma coisa que você tem que ser mais rígido, né? Fala assim, não, ó, para de insistir porque eu não vou comprar agora. Eu não quero resolver isso agora, eu vou resolver isso depois. Então, aí você acaba com aquele vínculo, né? Porque ele, então tá, entendi que não vou poder vender para você, eu sou vendedor, então eu vou parar de perder meu tempo com você e vou procurar outro cliente, né? Agora, quando é um relacionamento mais, vamos dizer assim, consistente, né? Então, por exemplo, namorei uma pessoa 3 meses e agora resolvi que deu, não quero mais essa pessoa. E aí, de repente, na hora que eu for, né, quebrar esse vínculo, a pessoa às vezes vai insistir bem mais que um vendedor, né? Por quê? Porque ela sente que ali tinham alguma coisa que ela está perdendo, ou tem alguma questão ligada à culpa, ou tem alguma questão ligada a uma cobrança, né? E aí vai ser como essa obsessão persistente, né? A pessoa vai ser bem mais teimosa, igual o Kardec está falando aqui no texto, né? E essa teimosia vai depender muito de como eu vou lidar com esse relacionamento, porque não é só eu usar técnica, né? De psicologia, por exemplo, para convencer a pessoa que acabou o sentimento, né? Até porque às vezes acabou o meu sentimento e não acabou o da pessoa. Mas para eu conseguir terminar aquele vínculo, aí tem a ver com mudar uma dinâmica, né? Que no caso de obsessor persistente, aí ele fala assim, eu tenho que ir pelo caminho moral, né? Mostrar para ele o caminho moral e ele vai acabar por se emendar. Quer dizer, eu vou ter que ter bom procedimento, isso também ele falou aqui, né? Que eu vou ter benevolência e bom procedimento. Que é como se, através do meu exemplo, aí eu vou conseguir convencer de que aquilo está improdutivo e está sendo... que terminou, né? Vamos dizer assim. E aí termina esse processo desse vínculo, então termina a obsessão. Interessante, porque nesse trechinho aqui vai falar das questões que são intrínsecas a quem está sofrendo a obsessão e também depois ele vai tratar sobre o obsessor em si, né? Como tratar ele, né? Então, as duas questões que ele traz, que o Jorge já tinha comentado, que é a ilusão, né? Que é a gente mostrar para o espírito que a gente não está sendo enganado, que a gente não vai ser enganado de forma alguma, e testar a paciência, né? Ou seja, eu ser mais paciente do que o obsessor nesse processo de me prejudicar de alguma maneira. Até aqui, tudo bem, uma obsessão simples se resolveria. E aí, quando tem essa questão que é mais profunda, né? Que é como o Jordelê tinha comentado ali, que os processos de influências vão se tornando sutis, né? E se estendendo por mais tempo, vão se aprofundando os laços, os vínculos, e eu acabo entrando numa desarmonia que vai me levar, sei lá, uma fascinação mesmo, né? E aí ele vai falar aqui, né? Da questão e aí eu entendo primeiro, né? Que nós temos que trabalhar nós, né? Como pessoas, nos melhorarmos, nos elevarmos mesmo e tentar mudar o nosso padrão mental, o nosso padrão energético mas em contrapartida também tratar esse irmão com amor, né? E essa eu acho que é a questão chave da coisa. O Jordelei aqui tem bastante experiência nessa questão das desobsessões, ele pode falar mais sobre isso, mas acho que a gente já comentou em outros vídeos também, mas eu tenho que tratar com amor, né? E aí talvez esse seja o grande desafio dos vínculos mais densos não se desligarem de forma rápida, ou da maneira que a gente gostaria, porque a gente ainda não consegue, nós não conseguimos nos desvencilhar desses sentimentos, né? E aí, até eu entender que também eu tenho que me moralizar, eu que tenho que me aprender a amar, perdoar esse irmão que está cometendo um ato por conta de algo que talvez eu tenha feito para ele no passado, né? Então, até vir esse entendimento, demora às vezes, né? E aí, assim, a gente sai de um processo de troca de energias mais densas mútua, né?
porque no caso o obsessor só tá me prejudicando porque eu estou em afinidade com ele, né? E a gente sai desse processo mais denso ou mais prejudicial para algo mais sublime a partir do momento em que um perdoa o outro, né? Que é o grande X da questão aqui. Então aqui ele fala, deve tratá-lo com severidade, mas eu achei essa palavra bem forte, que é o que tem aqui no meu livro, mas seria ser firme, né? Não, eu não quero que esse tipo de processo aconteça comigo, né, mas com benevolência, vencê-lo pelos bons processos orando por ele. Então, olha como é importante aqui, traz de novo a questão da oração, né, do pensamento elevado, da gente desenvolver esse nosso hábito, desferindo sempre bons pensamentos para essas influências que vêm no nosso dia a dia, né? Seja através de uma obsessão simples, seja através de algo mais profundo. Então, nós somos responsáveis, né? Sim. Primeiro grupo de desobsessão que eu participei era engraçado porque tinha um monte de trabalhadores começando o desenvolvimento e um deles, que é um grande amigo meu, é advogado até hoje. E ele trabalha na área de advocacia criminal, então ele sabe muito bem como conversar. E foi o primeiro que teve coragem de conversar com um espírito obsessor que se manifestou naquela reunião. Porque era uma escola, nós estávamos aprendendo ali. E o engraçado é que ele se afundou tanto naquela comunicação, tanto, que praticamente ele e o obsessor se fundiram, porque ambos estavam querendo a mesma coisa, um convencer o outro. E aí depois a espiritualidade interrompeu aquele trabalho e trouxe a nós a explicação do porquê que tinha se encaminhado naquela direção. E aí eles passou a primeira lição, que eu nunca mais esqueci. Não importa quem se manifesta, de um amigo a um perseguidor. O que importa é que todos merecem receber amor, carinho e respeito. Não precisa saber, mas tem que ter amor, carinho e respeito. Essa foi a primeira lição. E aí foi o mentor Kilmack que doutrinou, que orientou aquele espírito depois. E ele, com 4 ou 5 palavras, acabou o processo. Porque era dotado de amor, de carinho e de respeito. E abraçou o espírito. O espírito só estava precisando de respeito e não de ser confrontado. Você tem coisa a acrescentar, Fábio? Não, tudo certo. Então vamos nos despedir. Até o próximo, gente.